Pronto, pessoal. Como o Dioguinho diz, meus amores, né, Dioguinho? Pronto, meus É, amores. meus amores, sorriam, vocês estão no GEAP. Nós A estamos gente muito está no. felizes, né? É, então Tá vamos Pois lá. vamos certo. lá, gente. Boa noite para todo mundo, né? Vamos iniciar aqui o capítulo 3 do Deleuze, efeitos pelos quais a ação do magnetismo se manifesta. Modificações que a observação desses efeitos indica nos procedimentos. É o título. Há enfermos sobre os quais o magnetismo não age, seja por uma constituição particular, ou pela classe de enfermidade, ou por falta de analogia com o magnetizador. Porém, isso é bastante raro. Dão-se casos em que a relação não pode se estabelecer senão depois de várias sessões, de onde se deduz que não se pode presumir que o magnetismo não age senão quando se tenha provado durante 15 dias. Muito interessante isso, né? A gente vê isso, pessoal, no tratamento da depressão. O TDM, muitas vezes, a gente e não pode, né? A gente não pode estabelecer relação. Na verdade, a relação ela é estabelecida ao longo do processo. Quando a gente começa a fazer os longitudinais, a natureza dos longitudinais já é de estabelecer relação. É por isso que, em alguns casos, é recomendado que um marido e uma mulher, né, façam, o casal no caso, façam dispersivos, ou seja, os longitudinais, né, na sua companheira e no seu companheiro, para um caso bem interessante, que é pessoas que têm dificuldade de ter filhos. Faz exame, não diagnostica nada, é tudo perfeito e não consegue ter filho. Muitas vezes isso é de questão energética. Né? Então, quando a relação magnética é estabelecida, a mulher engravida. E o homem também, né? Porque os dois engravidam. Então, é interessante esse processo e eu havia ouvido isso do Jacó e testemunhei isso num caso que a gente acompanhou, que foi aqui em Campina Grande, um casal que a, a companheira do rapaz lá estava com problema na coluna e como não havia possibilidade de tratar ela todo dia, eu ensinei o marido. E ele fazia os longitudinais e tal, né? Fazia todo aquele processo, né? Que vocês conhecem. E vocês que estão assistindo aí, é só olhar no meu canal, no Portal do Magnetismo, que tem esse processo de longitudinais. E eu tive a notícia, a maravilhosa notícia de que aconteceu dela engravidar, né? Então é legal, até teve um caso aqui também que a gente recomendou, tem até que acompanhar um membro do nosso grupo aqui, uma menina que está querendo engravidar, a gente até está acompanhando ela também nesse processo. Mas voltando aqui para Deleuze, esse processo de corajosamente ele dizer que algumas pessoas não têm efeito, a não ser depois de 15 dias, quer dizer, nessa relação de 15 dias, pessoal, é interessante observar que Deleuze, ele muitas vezes tratava as pessoas todos os dias, né? Então, esses 15 dias, se você levar em consideração 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? No caso de uma casa espírita, geralmente é 1 vez por semana. Não quero dizer que não tem efeito, claro que tem. Só que a gente vai ter que ter mais paciência, né? E explicar isso para o nosso assistente. Porque se é 1 vez por semana, ele tem que fazer o máximo para não faltar. Porque vai comprometer o tratamento dele. Então, é importante lembrar disso, tá? Alguém deseja contribuir, pode ficar à vontade. Caso contrário, vamos continuar. Para que essa presunção tenha fundamento, inclusive depois deste lapso de tempo, não basta que o enfermo não tenha experimentado coisa alguma quando foi magnetizado. É preciso que em seu estado não tenha ocorrido mudança alguma, que não se encontre melhor ou que a enfermidade se haja agravado segundo a marcha ordinária. Sucede com bastante frequência
que o magnetismo restabelece pouco a pouco a harmonia sem produzir nenhuma sensação e não nos adverte sobre sua influência, senão pela melhora da saúde. Então, devem continuar com maior zelo os procedimentos que deixo indicados, sem inquietar-se pela maneira de agir pelo magnetismo, sem buscar nenhum efeito aparente, redobrando a atenção e a vontade, provocando procedimentos que se creem mais ativos, se cansaria inutilmente e se alteraria talvez a marcha gradual e pacífica da natureza. É interessante porque o magnetismo, eu sempre costumo dizer isso, que o primeiro grande efeito do magnetismo é uma boa noite de sono. Sono, e não é qualquer sono, é um sono reparador. Então, é importante a gente observar isso e acompanhar dos nossos assistidos, que a gente está magnetizando, o relato deles. Como é que você dormiu naquele dia? Foi bom? Como é que foi? E na grande maioria, todos dizem que sim, foi muito bom, né? E, inclusive, eles sentem falta, né? Porque às vezes é uma vez por semana e no restante da semana não tem um sono tão regular como naquele dia do magnetismo. Então, uma noite de sono reparador é muito importante para todos. É por isso que muitas vezes as pessoas se medicam, né? Procurando justamente regularizar o sono, que de fato mina a nossa saúde. A outra questão que eu apresento também é que o magnetismo ele atua não só no físico, né, mas no psíquico também, né? Mas isso só vai acontecer de forma positiva, digamos assim, se o magnetizador for equilibrado. Então, se o magnetizador for calmo, o seu magnetizado tende a ficar calmo. Daí a responsabilidade da gente se cuidar, né, como magnetizadores, para poder influenciar de forma eficiente o nosso assistido. Tá? Então, se faz necessário que a gente seja equilibrado, né, como magnetizador, para que o nosso magnetizado tenha esse equilíbrio levado em conta, né? E a gente acaba transferindo isso, assim como o nosso nervosismo, assim como a nossa raiva, por incrível que pareça, o magnetismo não é um fluido simples, ele é muito complexo e leva essas componentes morais, digamos assim, né, para o seu magnetizado. Tá? Por isso que é muito importante escolher bem o seu magnetizador, né, para que você possa, de fato, saber quem é esse transplante energético. Né? Quando a gente vai receber um transplante, não é o transplante, na verdade, vai receber a transfusão de sangue, né? A gente precisa conhecer esse sangue. Há uma bateria de testes, né, para ver se esse sangue pode ser e não vai causar nenhuma doença quem vai receber o sangue doado, semelhante com o que acontece com o fluido magnético. Precisamos saber o teor moral daquele fluido. É muito legal porque o próprio Allan Kardec fala isso, né? Nos tratamentos de obsessão, por exemplo, é importante que esse teor moral, Cotovelo, e eu com a cotovelo no colchão e ardendo. como é, como é, era porque estava ligado. Conversando aqui sem ter desligado o microfone. Não, tranquilo, tranquilo. Então, é importante observar que Allan Kardec fala sobre essa questão, né? Daí ele diz assim, é de fundamental importância a ação de um magnetizador espírita. Por quê? Por que espírita? Porque ele conhece o magnetismo e conhece as nuances dos processos de obsessão, né? Claro que um magnetizador ele não vai trabalhar na desobsessão sozinho, né? Trabalhar com esse irmão, mas ele precisa da assistência de um que Kardec chama de confiável, um médium confiável, para evocar esse espírito na qual está perseguindo aquele irmão. E aí eu volto a mencionar o caso na Revista Espírita da senhora Rose, mas tem vários, né? Tem da senhorita Julie,
Tem vários casos. Tem o caso das experiências em Bordeaux, que a comunidade de Bordeaux, na França, eles eram muito avançados no magnetismo, tanto no sonambulismo também, e, por incrível que pareça, também nos tratamentos de obsessão. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Vamos continuar. O melhor que pode suceder ao que pela primeira vez trate de magnetizar é encontrar um sujeito que seja insensível à ação do magnetismo e que não experimente senão efeitos ligeiros e graduais. Se o primeiro enfermo, cuja cura se empreende, é absolutamente insensível à ação, imagina-se alguém que não é apto para o caso ou bem se duvida do seu poder. E à medida que se vai duvidando, à medida que se vai duvidando, este vai se debilitando. Se desde cedo se vê em fenômenos maravilhosos e se deixa levar pela curiosidade, pelo entusiasmo, a atenção se afasta do objeto essencial, que é a cura. Para magnetizar bem, é preciso ater-se a tudo, não se espantar com nada e não se ocupar dos efeitos que se produzem, a não ser para dirigir melhor a ação do magnetismo. É legal isso porque ele coloca dois pontos interessantes. Ele coloca que é importante que a quem está começando possa apresentar os efeitos, né, naquela pessoa que está magnetizando, porque aí ele vai potencializando sua, entre aspas, sua crença, né, ele acredita no processo, porque todo iniciante fica com aquela dúvida, né, será que está funcionando, será que não está? E à medida que ele vai conseguindo bons sucessos nas magnetizações, isso vai fortalecendo a sua certeza magnética, né? E isso, a sua vontade vai sendo potencializada por isso, né? O contrário também acontece. Se você vai magnetizando e você, por algum motivo, você já é inseguro e por algum motivo você começa a duvidar, será que tá rolando aí essa questão magnética e tal? Isso tende a enfraquecer a ação do magnetismo. No entanto, no final ele cita dos fenômenos maravilhosos, que seriam, por exemplo, a catalepsia, a letargia, que a gente apresenta, né, muitas vezes ensina a vocês a fazer, mas se a gente ficar muito vidrado na catalepsia e letargia, a gente acaba perdendo o principal foco nosso, ou no caso de Deleuze, né, Deleuze ele sempre focava nisso, a questão do tratamento. Então, que o nosso foco, o nosso objetivo é o tratamento. Não podemos perder esse foco. E o sonambulismo também é outro efeito, né? E quando é o efeito do sonambulismo é muito interessante porque o próprio assistido, né, o próprio doente vai começar a fazer algumas colocações que ajudam no tratamento. Ele vai falar sobre sua doença, se dependendo da sua lucidez sonambúlica, ele vai dizer o que tem naquele órgão, né? E de acordo com o tratamento, quando for avançando, né, que ele vai ajudando no processo de tratamento, bem-vindo, Antonieta, ele vai ajudando nesse processo de tratamento. No futuro, quando ele estiver totalmente... Sim, vai também falando das suas crises, né? Tal dia eu vou ter uma crise, né? Tal dia eu vou ter uma recaída. É muito comum os sonambulos fazerem isso, né? E depois que eles começam a se curar, digamos assim, estão totalmente restabelecidas a sua saúde, aí o magnetizador pode convidar aquele sonâmbulo que tem uma lucidez boa, né? Que consegue ver os órgãos internos, muitas vezes consegue, inclusive, passar substâncias, né, para o tratamento. Claro que quando se trata de medicação, a gente não pode passar medicação, né? Mas pode passar, sei lá, uma substância, um chá, alguma erva, alguma coisa assim, é possível e claro que sempre usando o crivo da razão, né? Dá uma olhada se essa erva, se esse material tem a ver com a patologia que a gente está tratando. E aí é interessante porque o sonâmbulo pode, já que ele se tratou, agora o magnetizador vai convidá-lo para trabalhar com ele. E era muito comum acontecer isso, né? O próprio Deleuze cita nesse livro que ele tinha trabalhado já com 12 sonâmbulos lúcidos, tá?
Porque tem muitos sonâmbulos, tá? Mas quando esses magnetizadores citavam, eu trabalhei com tal 12 sonâmbulos, eles estavam se referindo somente àqueles sonâmbulos lúcidos, né? Aqueles que têm uma lucidez sonambúlica, que conseguem ver, por exemplo, os órgãos internos, que conseguem prever as suas crises, né? Enfim, como a sonâmbula que cuidou de Allan Kardec. Allan Kardec estava quase cego. Revista Espírita de 1862. E a sonâmbula curou Allan Kardec e disse com precisão: ó, daqui a 15 dias você vai começar a ver, porque ele estava quase cego. Daqui a 3 meses você vai estar totalmente curado, e assim aconteceu. Então é muito legal quando você tem um sonâmbulo assim. Então, quando vocês magnetizadores, nós, né, magnetizadores, quando a gente encontrar um sonâmbulo, é importante não perder ele de vista, para que, quem sabe, formar essa parceria, que às vezes dura a vida toda, né? Muitas vezes a gente tem relatos disso, de magnetizadores e sonâmbulos que passaram a vida toda trabalhando, ajudando as pessoas, tratando, né? Enfim, é isso. A instrução que dou aqui tem principalmente por objetivo prevenir as ideias falsas e as opiniões exageradas a que podemos estar expostos por falta de experiência. Os que adotem meus princípios não perderão a confiança em suas forças, mesmo quando não haja, desde logo, um grande êxito, nem incorrerão em exageros, por mais que hajam visto coisas maravilhosas. Ao contrário, saberá modificar, segundo as circunstâncias, assim a influência de sua vontade, como os procedimentos que tenho empregado ao começar. Então é lindo Deleuze falar sobre isso, porque isso vai dar segurança para a gente. Esse livro vai ser importante, esse estudo da gente, desse livro vai ser importante, porque vai mudar a forma da gente magnetizar. Ok? Parece pretensão, né? Mas nós estamos aqui com uma pérola nas mãos, porque a gente não tinha esse conhecimento e agora a gente tem. Na verdade, esse conhecimento já estava disponível, mas estava na língua francesa. Mas mesmo que a gente se esforçasse para traduzir, ia ser complicado, porque estava na língua francesa, mas do século XIX. Então, hoje a gente tem essa pérola nas mãos, que é esse livro de Deleuze, e agora vocês estão tendo a oportunidade de estudar, né? A gente estudar, a gente vai aprender juntos aqui. Tá? E vai mudar a forma da gente magnetizar. Ok? E a gente vai ter uma ideia como é que os magnetizadores do século XIX trabalhavam, que é muito diferente dos de hoje. Ok? Há enfermos em que a influência do magnetismo se mostra aos 2 ou 3 minutos. Outros que não a sentem senão depois de um tempo mais ou menos longo. Alguns em que os efeitos vão sempre aumentando. Outros que experimentam desde a primeira vez tudo o que experimentarão no transcurso de um longo tratamento. Até se encontram alguns que, depois de haver obtido desde o primeiro dia os mais notáveis e proveitosos resultados, acabam por se acostumar e passam a não obter já o menor alívio, sem nem perceber a menor impressão. Olha aí, pessoal. Fiquem atentos quanto a isso, né? Então, cada um vai reagir de um jeito. Uns a gente consegue rapidamente o efeito, e inclusive a pessoa até relata, né? Não, a dor passou, não, eu estou bem. Mas não está bem, não está bem. A gente não faz mágica, tá? O processo ele é longo, ao longo do tempo. E nós, magnetizadores, temos que ter essa visão de que precisa dar continuidade ao tratamento, ok? Porque muitas vezes o nosso assistido ele vai ter a falsa impressão que já está curado. É fundamental a gente ter o tato magnético, né, para poder fazer com que a gente possa diagnosticar com as nossas mãos, né, essa dupla vista que Japão ensinou a gente, né, graças a Deus, para poder a gente fazer esse diagnóstico, né, esse rastreamento magnético nosso, tá? E é interessante porque quando a gente pega alguém, a gente vai sentir várias áreas. E não vai dar para tratar tudo de uma vez, ok? Tá tudo certo.
gente vai ter que escolher uma área. E aí eu dou uma sugestão. Qual é a área que eu vou tratar? Bom, trata a área que você se sente mais à vontade. Uma área que você vê que essa doença, essa área, esse momento, por exemplo, o joelho, né? Tem pessoas que têm dores horríveis no joelho. E devido a esse joelho, ela não consegue andar direito. Devido a não andar direito, ela começa a entrar no estado de depressão. Começa a ficar depressiva. Porque ela já não caminha mais, já não visita mais os amigos. E ela vai entrar no quadro depressivo. Observe, qual é a origem dessa depressão? O joelho. Percebem? A gente pode tratar o joelho? De certo que sim. Ah, mas eu não posso fazer imposição. Sim, faça, não tem problema. Ah, mas Wagner, a lei diz que eu não posso fazer imposição, não posso fazer concentrados no depressivo. Mas, gente, tudo é relativo. Você pode sim fazer um tratamento do joelho, sim. Desde que você capriche nos dispersivos depois, tá? Então você pode tratar o joelho, nem que seja tão forte, né? Um tratamento forte, sopro quente e tal. Eu gosto de fazer, mas talvez você não se sinta à vontade de fazer no momento. Aí você faz aquele tratamento do joelho e faz o TDM, tá? Faz um TDM geral, né? O tratamento da depressão pelo magnetismo. E aí você faz os dois, pode sim. Mas há casos que a pessoa está muito debilitada. E aí você fica com vontade de tratar tudo. Não. Você tem que escolher. E às vezes é bom você também conversar com o seu assistente, né? Para saber o que é que você quer tratar hoje. Tá entendendo? Porque tem alguma coisa que está angustiando mais ele ou mais ela, né? Oi, Gilberto. Oi, eu queria. É porque o que eu entendi também por esse parágrafo é a questão daquilo que se consegue nos atendimentos em benefício do tratado, né, do atendido, e chega um determinado momento que você não avança mais em melhora para o atendido. Então, aí entra, claro que essas circunstâncias aqui colocadas, eu vou avançar para nosso tempo, para nosso momento com Jacomelo. É justamente a questão dos sistemas, né? Uma problemática que está num canto pode estar vindo de outro lugar. Aí é que vai o magnetizador vai fazer essa pesquisa, como você falou, com o tato. Mas a questão é saber buscar esse sistema, né? Onde é que está provocando essa que não melhora mais, né? Teve melhoras iniciais, aí depois não tem mais efeito. Você magnetiza e está tudo do mesmo jeito, não alcança mais uma melhora. A pessoa fica ali naquele processo. E aí é que entra a busca dos sistemas. Isso aqui está vindo de quê, né? Por exemplo, um caso da diabetes, né? Uma ferida que está lá embaixo, nos pés, a pessoa, não, vamos dizer, está magnetizando lá para fechar, para melhorar. De repente melhora, chega um momento de melhora, depois não melhora mais. Por quê? Porque está no processo circulatório, né? Aí vai entrar os sistemas para trabalhar todo aquele fluxo que está interditado. E assim outros pontos que podem ser colocados. Então eu estou só fazendo uma leitura atual, né? Que na época é interessante que o Deleuze conseguiu registrar essas ineficiências, esses acontecimentos que era corriqueiro no processo magnético para quem estava com atenção, né? Como ele estava envolvido dentro desse trabalho, ele conseguia ver todos os nuances positivos e negativos da aplicação do magnetismo, né? Era essa a colocação. Bem lembrado, Gilberto. Obrigado.
Mais alguém deseja contribuir? Vamos continuar. Irani? Vamos lá. Os efeitos pelos quais o magnetismo manifesta sua ação são extremamente variados. Tampouco tem lugar um só desses efeitos. Como se mostram vários juntos ou sucessivamente no mesmo enfermo. É bastante comum que esses efeitos, uma vez produzidos, renovem-se de pronto em cada sessão. Variam algumas vezes à medida em que se opera uma mudança na enfermidade. Vou fazer a descrição dos que mais comumente se apresentam. O magnetizado sente um calor que se escapa da ponta dos dedos do magnetizador quando este os passa a curta distância por diante do rosto, embora as mãos lhe pareçam frias se as toca. Em seguida, o sente através da roupa ou em uma ou outra parte do corpo, ou bem em todas as partes por diante das quais lhe passa as mãos. Se lhe figura com frequência que corre água tépida por cima dele e essa sensação precede a mão. As pernas adormecem, sobretudo, se não se dirigem as mãos até os pés, e esse adormecimento cessa quando, ao acabar, se fazem alguns passes ao longo das pernas até os dedos gordos dos pés e mais além. Algumas vezes, em vez de comunicar-lhe calor, comunica-lhe frio. Outras sucedem que se produz calor em uma parte do corpo e frio em outra. Com frequência se estabelece um calor geral e uma transpiração mais ou menos considerável. Manifestam-se dores nos pontos em que o mal está situado. Essas dores trocam de lugar e vão descendo. Aqui é incrível esses detalhes aqui, né? O calor, gente, nos dedos que Deleuze está se referindo, né? É porque ele era um magnetizador digital. O que é um magnetizador digital? É aquele que emite seu fluido magnético pelos dígitos, pelos dedos. Mas é comum demais, assim, é muito natural que a gente comece com o palmar. Então, como Deleuze era digital, então ele sentia nos dígitos. Tem momentos no livro que vocês vão ver que ele pede para verter os dígitos em direção, né, os dedos em direção à área que ele quer trabalhar. Aí fica muito claro que ele era digital. E há essa distinção. Tem magnetizador que é palmar, tem magnetizador que é digital. Então é importante você saber se você é digital ou palmar para que a eficiência do seu magnetismo possa acontecer a contento. Tá? Então, como é que eu sei se eu sou digital ou palmar? Pelos testes, né? Pelos testes. Esses testes que a gente faz o exercício que tem no livro do Barão de Poté, Manual do Estudante Magnetizador, que esfrega as mãos, aí você inspira se energizando, depois você dá o comando mental, saindo energia das minhas mãos, vai aproximando uma mão da outra. Esses exercícios tem no meu canal, no Portal do Magnetismo, dá uma olhada lá. E aí vocês vão ver que esse controle, o que o Barão de Poté chamou de controle do magnetismo, você vai sentir se você é digital, se você é palmar. Mas mesmo assim tem pessoas que não conseguem sentir, né? Principalmente no início, tá? Nas experiências que a gente faz nos centros espíritas, geralmente as pessoas sentem rápido, a maioria, né? A grande maioria, um ou dois, às vezes não sente. Quando a gente vai apurar o caso, são pessoas que estão tomando medicação, às vezes, que acaba alterando um pouco essa sensibilidade, e alguns motivos que a pessoa não sente, mas no futuro ela vai sentindo, tá? Então, fazer esse exercício é tudo mais importante para você saber digital ou palmar. Ah, mas eu não sei, como é que eu vou... Se eu não sei, como é que eu vou magnetizar? Então, você magnetize como fosse misto, né? Porque tem gente que é flex, é tanto digital como palmar. Quando eu comecei, eu era palmar, 100% palmar. À medida que eu fui magnetizando, eu tanto magnetizo com a palma como com os dígitos, né? Hoje eu sou digital também. Então, é interessante essas sensações que ele está falando aqui. Ele está falando de calor, mas você pode sentir diferente.
Você pode sentir como fosse um choque, você pode sentir um frio, como ele falou ali, você pode sentir várias sensações, como fosse um ímã atraindo, como fosse um ímã em repulsão, né? E, então, cada um sente de um jeito, é por isso que eu não digo como é que eu sinto, porque às vezes você sente diferente. O importante é que você sinta. A partir dessa sensação, aí você começa a desenvolver o que a gente chama de tato magnético. No final, no final, ele começa a se referir às dores, né? Essas sensações de dores e tal, que ela vai descendo. Por que vai descendo? Porque você está arrastando. Quando você começa a fazer os nós spinais, você acaba aqui arrastando essas dores. Okay? Então, como você vai levar em direção às extremidades, então você vai aliviar essas dores. E aí um cuidado que Jacó nos ensinou, né? Cuidado com as articulações. Evitem parar a mão no joelho. Se você estiver tratando do joelho, você vai parar a mão no joelho e vai arrastar para fora, né? Mas se você tiver com a dor no quadril, na altura do fêmur, né, na cabeça do fêmur, então você vai arrastar, se você arrastar até o joelho, a dor que estava no fêmur vai passar para o joelho, ok? Então você vai e arrasta passando dos pés. Se você não conseguir, a perna é muito grande, você arrasta até mais ou menos na altura da batata da perna e depois arrasta para o restante, tá? A panturrilha, né? No braço também do mesmo jeito, né? Você pode arrastar pelos braços, passando dos dedos. Evitar de parar no cotovelo, parar no pulso, porque essas dores podem ficar, esse desconforto. Às vezes a pessoa não sente dor, mas sente um desconforto, como se tivesse pesado, um formigamento. Isso é um sinal de que a desarmonia passou para o outro local. Então, capricha nessas observações e sempre observar a movimentação das mãos, né? Vai em direção às extremidades, fecha ao voltar e faz o processo de arrastamento que Deleuze chamou de arrastamento, tá bom? Gilberto, você levantou a mão e desistiu, foi isso? Bom, é porque tudo bem. Esse parágrafo dá muito o que falar, né? Eu só queria fazer umas colocações bem rápidas, já que você fez bem introduzido, Por favor. sobre essa questão, por exemplo, quando você está magnetizando o tronco, né? Você está com alguma problemática na área do tronco, fígado, por ali. Aí a pessoa faz certas imposições, certos dispersivos localizados. E o que acontece muitas vezes, como Deleuze descreve, né? A pessoa fica com as pernas pesadas, né? Magnetizando o tronco e as pernas ficam pesadas. E é isso, o que ele está colocando aqui é que ele percebeu durante muitas magnetizações, como o magnetismo age diferenciado, é infinito essa, essa coisa, muito variado, né? Então, a sua impressão, suas mãos estão pegando fogo. Você tem o magnetizador, está colocando sobre o assistido, e o assistido sente frio em vez do calor que você está mandando, né? São essas particularidades que são comuns no processo magnético, né? Você está mandando frio, vamos dizer, você sente a região fria e o aterite sente pegando fogo onde está sendo colocada as suas mãos, né? Seja digital ou palmar. Então, esses nuances, é claro que está falando aqui para magnetizadores iniciantes, tá? Para quem já sabe, sente, percebe, isso aqui talvez não tenha assim nenhum espetáculo, não. Mas para o iniciante tem. Geralmente as pessoas ficam perguntando: o que é isso? Eu fiz a mão pegando fogo e o atendido sentiu frio. O que é isso? O que é isso? É magnetismo. É a ação do magnetismo. Agora, se ele tem uma resposta para você quanto a isso, aí a pessoa tem que se observar, né? Olha, quando eu emito calor e o meu paciente sente frio, já fiz isso umas dezenas de vezes, quer dizer isso. Aí é o terreno todo pessoal, né? Então, eu achei muito interessante que muito atualizado pelo Jacó, das
magnetizações longitudinais, né, grandes correntes, como chama Deleuze, seja ativantes ou calmantes, passar dos pés, né? A pessoa está na maca, a mão vai até passando dos pés, né? Porque havia uma tendência a gente chegar no pé, parar e voltar, né? Ou seja, fechar a mão e começar de novo. E a recomendação é passar dos pés, né? E depois de passar dos pés, fazer transversais na sola dos pés, né? Então, são essas inclusões novedícias, né? Que é trazida pelo magnetizador mundialmente conhecido como Jacomero. É isso. Bem lembrado, Gilberto. Os plantares, né? Embaixo dos pés também é importante. Muito bem. É isso mesmo. E isso vocês anotem, tá? Vocês registrem, porque como o Gilberto muito bem colocou, cada magnetizador tem sua sensação. Quando eu passo numa área do corpo da pessoa lá, estou passando, e aí, até no longitudinal mesmo, eu sinto um choque, para mim ele diz alguma coisa esse choque, tá? Para você ele pode dizer outra. Tá? Geralmente para mim, para mim, tá? É isso, não estou querendo sugerir isso para vocês. É o que acontece comigo, geralmente. Tem uma inflamaçãozinha ali. Então, cada um, vocês vão descobrir essas nuances à medida que vocês forem magnetizando, tá? É legal você ter digamos assim, essas observações individuais ou particulares, né? Para você pode ser diferente, pode ser um calor, pode ser, enfim. Vamos lá. O magnetizado sente necessidade de fechar os olhos, os quais se pregam de tal modo que não pode abri-los. Experimenta calma, bem-estar, adormece, dorme, desperta quando se fala ou somente desperta ao cabo de certo tempo e se encontra melhor. Às vezes, enfim, o magnetizado entra em sonambulismo, em cujo estado ouve seu magnetizador e o contesta sem se despertar. É o estado de sonambulismo, ok? É um estado que a gente tem que prestar muita atenção, porque a pessoa vai estar falando. Muitos de nós que somos magnetizadores já encontramos sonâmbulos e não prestamos atenção, porque acha que a pessoa está acordada. Aí, se é acordada, entre aspas, a pessoa não está dormindo, ela está em transe. Vale a pena lembrar, esse transe, como Kardec coloca no seu segundo livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, o transe, aprofundamento do transe, ele começa na catalepsia, letargia, e depois chega no sonambulismo, e se aprofunda mais, chega no êxtase. Como é que aprofunda isso? Aprofunda através dos passos longitudinais lentos. Então, à medida que você vai fazendo esse processo, algumas pessoas são rápidas de entrar nesse processo. Elas não conseguem abrir os olhos. Algumas pessoas, elas, com os olhos fechados, acham que estão com os olhos abertos. Acham que estão vendo o magnetizador. Nesse momento, aí a gente pode fazer alguns testes, tá bom? É importante. Claro que a gente vai falar disso agora, mais na frente. Mas é muito legal que Deleuze aqui ele já começa a falar os detalhes, né? Experimenta o calma, experimenta o bem-estar, adormece, que são os efeitos do magnetismo. Até a gente combinou, não foi, Gilberto, fazer uma live sobre isso, do livro de Charles Lafontaine, que ele fala sobre os efeitos físicos do magnetismo. Adormece, né? Dorme no caso, dorme mesmo, se for o caso, né? Desperta quando se fala, ou somente desperta ao cabo de certo tempo, que tem magnetizado que passa um tempo lá. E a pessoa fica preocupada, que ela não está conseguindo voltar, né? Mas, na verdade, é o organismo dela que está pedindo para ela ter esse sono. Porque esse sono é um sono reparador. É o sono magnético que a pessoa ela é altamente terapêutica, esse sono magnético. Então, às vezes a gente quer despertar a pessoa, mas o organismo dela está dizendo assim, não, deixa, eu estou aqui, eu estou bem, eu quero aproveitar esse momento, tá? Então, é natural que algumas vezes eles não queiram acordar, entre aspas, né? Sair do transe, que ali está em transe.
ou se estiver dormindo, não quer acordar, mas é porque é um sono reparador. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? O favor do tratamento do nosso assistido. Como? Ora, se a pessoa não quer levantar, não quer abrir os olhos, relaxa, fica tranquila, vai magnetizar a água dela enquanto isso, percebe? Deixa ela nesse momento maravilhoso, é um momento muito legal para a pessoa, um momento altamente terapêutico. Por isso que a gente não tem que ter pressa de estar magnetizando, não. Tem que aproveitar cada momento da magnetização, cada instante, esse momento que a pessoa está ali, né, paradinha, está entre aspas, nesse sono, o sono magnético, o sono provocado pelo magnetizador, que não tem nada a ver com sono, tá? O sono normal é um sono que tem muito mais a ver com transe, e o transe é muito poderoso. E aí eu indico um livro muito legal para vocês lerem, né? Magnetismo Pessoal, de Heitor Durville, onde ele fala sobre isso, né? A cada 15 minutos de sono magnético equivale a 3 horas de sono reparador. Não é qualquer sono, não, é sono reparador. Por isso, quando a pessoa sai desse estado, ela tem uma sensação maravilhosa de reposição energética, né? Ela vai se sentir muito mais descansada, relaxada, a mente mais tranquila, desacelera, entendeu? Então é tudo de bom. É uma meditação. São mesmos efeitos das meditações. Né? Aquela meditação que a gente faz, tem pessoas que não têm, que não conseguem chegar no estado meditativo. O magnetizador pode ajudar essa pessoa. Pessoas, principalmente no dia de hoje, né, que a gente fica ligado ao celular direto, a gente fica direto nesses estímulos, a gente fica, no final do dia, a gente é um bagaço de tantos estímulos que a gente recebeu. A gente não é máquina, gente. Nós somos seres humanos. Temos um limite. Nesses momentos de overload de estímulos, são momentos, Gilberto, a gente precisa também dar uma parada, né? Dar uma desacelerada. E o sono magnético tem esse grande benefício. Ele é um grande benefício nesse aspecto. Gilberto? Queria só dizer o seguinte, que essa primeira colocação, que o magnetizado sente necessidade de fechar os olhos, é interessante que você, sem nunca ter lido Deleuze, e vai magnetizar, você vai encontrar esse efeito. Não é interessante? Porque faz parte de um procedimento quase comum. Eu, muitas vezes, quando Deleuze não tinha aparecido, então acontecia isso. Eu magnetizava lá para um processo e a pessoa entrava nesse sono, né? Esse sono. É, então, eu aprendi que o que é que se faz? Qualquer sintoma, como disse o Deleuze, você tem que ter calma, vai fazendo o que você tem que fazer, né? Se a pessoa sente calor, sente isso, aí eu vou tentar tirar o calor da pessoa, vou tirar do sono. Não, continua o processo magnético que você está fazendo, né? Deixa ela lá acontecendo, o efeito posterior que você vai terminar, assim, aí você tem que tirar tudo, tem que deixar a pessoa zerada sem nenhuma nuances do magnetismo perturbativo, né? Tem que deixar ela normal, voltar ao normal. Mas eu acho muito legal isso aqui, Wagner, porque se você pegar um grupo de pessoas que estão iniciando o magnetismo e coloca lá para magnetizar tudo direitinho, esse efeito pode acontecer naturalmente, né? É, o que ele está advertindo aqui o que, inclusive, as próximas leituras que você vai fazer, que ele citou o sonambulismo, ele disse, agora eu vou explicar para vocês o que é que a gente vai fazer quando não tem sonambulismo, né? Que sonambulismo vai deixar para um capítulo à parte. Vai aí a leitura seguinte. Era isso que eu queria falar. Só. Valeu, Gilberto. Não é? Sim. Como o estado de sonambulismo deve mudar inteiramente a maneira de magnetizar e só se consegue em um pequeno número de enfermos, nos ocuparemos dele num capítulo à parte.
Agora nos limitaremos a descrever o que tem lugar quando não há sonambulismo e a indicar a conduta que é preciso seguir em distintas circunstâncias. Disse em capítulo anterior que um dos efeitos mais gerais do magnetismo é desalojar o mal e fazer-lhe baixar o sentido das correntes que se estabelecem. Se a dor desse modo desalojada não chega desde o princípio às extremidades, consegue-se fazê-la chegar nas sessões seguintes. Porém, há casos em que esse efeito exige que não se interrompa a ação. É bem interessante no capítulo, no parágrafo anterior, né, com relação ao sonambulismo, porque eu queria chamar a atenção de vocês, em estar estudando aqui, né? Então tem que fazer referência ao livro de Marquês de Pessegui. Acho que eu vou pegar aqui. O livro de Marquês de Pessegui, o Marquês de Pessegui, ele relata isso, né? Ele desabafa, dizendo que ele tinha uma limitação magnética, que era o seguinte: ele só conseguia trabalhar se tivesse o sonâmbulo. Tá? Por quê? Porque ele não tinha o tato magnético. Então, o tato magnético é fundamental que a gente desenvolva, né? E as correntes, como diz Deleuze, as correntes acaba sendo o tato magnético também, de certa forma, né? É lógico que o longitudinal, a corrente também, tem as grandes correntes, que é da cabeça passando dos pés, tem as pequenas correntes, que é apenas um trecho onde você está trabalhando. Pois bem, essas correntes, né? E Deleuze diz assim, as correntes levam onde está localizado o mal. Então, é muito interessante, porque é esse desenvolvimento do tato magnético que vai ajudar muito nas nossas terapêuticas, tá? Principalmente quando a gente não tem um sonâmbulo. Bom, geralmente a gente não tem mesmo, né, sonâmbulo para ajudar a gente. Mas se a gente tivesse um sonâmbulo, caramba, aí ia ser tudo de bom, porque o sonâmbulo ajuda muito no processo de tratamento. Okay? E esse é o nosso objetivo, né? O objetivo do nosso grupo, o objetivo, eu posso dizer até assim, sabe, Gilberto, meus amigos que estão aqui, o objetivo da minha vida, sabe? Ver as casas espíritas, ver os magnetizadores, tendo seus sonâmbulos, entendeu? Trabalhando com eles e fazendo a caridade na medida do possível, tratando pessoas, né? Enfim, eu acho que para mim seria um sonho realizado se eu conseguisse ver isso, né? Deslumbrar isso, porque no século XIX isso era muito comum. Isso não dá para entender hoje, né? A gente não tem esse sonâmbulos tão fácil, a não ser no show de hipnose. E aí é interessante e ao mesmo tempo triste, né? Porque uma faculdade tão bela sendo utilizada para brincadeira. Né? Mas tudo bem, a gente tem que compreender. No outro capítulo ele fala sobre esse deslocamento do mal, porque na verdade é aquela questão que eu falei para você, se uma dor estiver no cotovelo, na hora que você arrastar, ela tende a ficar no pulso. Tá? Então é importante que você faça esses arrastamentos, né? Leve através do longitudinal, para que ela possa realmente ser dissipada. Né? Que a gente chama justamente o que Deleuze batizou de arrastamento. Tá? Pode falar, Gilberto. É interessante que ele faz aqui, caso em que você faz o arrastamento e a dor não consegue chegar à extremidade, né? Por alguma razão, talvez por causa do tempo que ela já está lá, né? Não é o paciente já vem molestado há muito tempo. Mas aí ele faz essas colocações muito. Se a dor for desalojada, não chegar desde o princípio à extremidade, consegue-se fazê-la chegar nas sessões seguintes. Quer dizer, a prova que o magnetismo vai agir, né? É interessante isso. Porém, há casos em que esse efeito exige que não se interrompa a ação. Quer dizer, você está fazendo ali, né? E, e, e e não consegue chegar, mas você é teimoso, fica mais um tempo fazendo o arrastamento e você consegue, né? Então há essa possibilidade, assim que eu entendi, né? Então, é, a dificuldade é que nós magnetizamos uma vez por semana, né? Entendeu? Então,
os processos magnéticos aí eram feitos quase diariamente, né? Ele faz ressalvas, porque não é todos os magnetizadores que têm essa coisa de fazer diariamente. Ele diz que há necessidade que a natureza faça o seu processo, que haja um tempo para a pessoa recompor-se, né? Para poder a natureza fazer os seus efeitos. Tem várias colocações diferenciadas que a gente desse, não, vamos magnetizar o dia todo, uma semana toda, para ver se essa pessoa se cura. Tem que observar, não é assim a roldão, né? Tudo tem. Você vai magnetizar, ver o efeito, ver que a pessoa precisa daquele momento para a natureza se recompor no processo. Até mais porque tem aquele caso das pessoas que recebem o magnetismo imediato, outras são retardatárias, né? De receber o magnetismo, né? Você recebe depois, né? Vai fazer efeito posterior. Pois é isso aí. Achei interessante essa questão da insistência que a gente tem que fazer, porque, como você falou, Wagner, o magnetismo, ele é uma. Você deu umas dicas aí, eu redobro aqui, que a ação do magnetismo, ele tem um tempo. Por isso, a casa não pode fazer o puxadinho de magnetismo. Poder pode. Até é importante, até é melhor do que nada se ter no final fazendo dispersivos para ajudar o pessoal lá. Mas o puxadinho não é interessante, sabe por quê? Porque quando você mexe, você passa a mão, ele diz, se você, como você falou, né? No caso aí, os longitudinais pequenos, você vem com a mão devagarinho passando, como se fosse o tato. Hoje a gente sabe que é o tato, né? Ele chamava de pequenas correntes, né? Você vinha lá, vai, aí quando a mão vai chegando na dor, o que que acontece? A pessoa vai ficar com mais dor. E aí, você vai fazer o quê? Aí vai ter que arrastar, fazer dispersivo, e no puxadinho você não tem tempo para isso. Né? A pessoa disse, não, eu estava lá, tive a intuição de botar a mão no fígado, no baço, não sei aonde da pessoa. Aí eu fiz os dispersivos, sim, mas a ocasião pode não ser tão simples assim, a pessoa ficar com dor naquela região, porque vai aumentado. Isso aqui é um procedimento magnético acompanhado, experimentado, sentido pelos magnetizadores. Eles anotavam tudo. É uma pena que naquele tempo não existisse o celular para os caras fazer filmezinho, né? Que a pessoa, como é que a gente. Aí era mão beijada mesmo, né? Aí a gente podia fazer, tá tudo feito, né? Porque os caras não tinham isso, conseguiam trazer isso para nós hoje assim, é um banquete, né? Então era essa colocação, viu? Bem lembrado, Gilberto. Eu até ia fazer dois apontamentos, acabei, falou muita coisa muito boa aí nesse processo, né? Da prática da gente, né, Gilberto? E isso vem à tona, porque quem está começando, pessoas aqui, a maioria já conhece o magnetismo, mas quem vai escutar essa gravação vai ficar assim querendo saber e tal, e a gente faz o máximo, né, para passar esses bizus, digamos assim, essas dicas, que muitas vezes não vem em livros, está na vivência magnética da gente. E agradeço demais, Gilberto, pela sua contribuição. Vamos continuar. Se, por exemplo, a gota se houver fixado na cabeça e ao baixar se detiver no peito ou no estômago, é necessário continuar até que se haja levado aos pés. Eu quero que vocês deem uma olhada no livro de Mesmer, que ele cuidou da Mademoiselle Paradis, que era justamente, ela tinha uma gota nos olhos, e ele conseguiu tratar ela. E ele fez justamente isso que Deleuze está relatando aqui, né? Ele estava arrastando, né? Essa desarmonia, até passando, passando por todo o corpo, né? Que são chamadas grandes correntes longitudinais,
E aí, como o Gilberto falou em outro momento, né? Ativantes próximos, às vezes esses ativantes são dolorosos, então a gente já passa para a zona calmante, né? Que é mais distante. Tudo isso, se vocês quiserem se aprofundar, tem um manual do magnetismo, né? De Jacob, vocês podem comprar esse manual, manual do passista, né, Gilberto? Manual do passista. E tem um livro, que é o mais novo, que eu recomendo por demais, né, que é a nossa referência, Giacomello, que é o Magnetismo Humano. Magnetismo. É o mais novo, e aí é tudo de bom. Tu levantou a mão, Gilberto? Alguém levantou a mão? Levantei. Só Sim. para mostrar a insistência de Deleuze e a especificidade de um tratamento muito, vamos dizer assim, específico, né? Você observa o seguinte, que ele diz, se você essa dor ficou no tórax, você tem que arrastar até o final. Não pode deixar ela ficar aí nem no peito nem no estômago. No meio do caminho. Deixar no meio do caminho. Quer dizer, não, eu consegui tirar até aqui, mas não consegui levar até lá embaixo. Vai ter que fazer, compadre. Começou, vai ter que levar. Por quê? Porque certamente a dor ficando nessas áreas vai prejudicar, né, o sistema circulatório, cardíaco, aí é muito problemático, né? Eu acho interessante essa minúcia que ele faz do processo que ele trabalhava, né? Para colocar para os iniciantes, né? Agora, Gilberto, isso me faz também ficar atento a uma coisa importante, né? Como é que a gente vai fazer se a pessoa estiver numa cadeira? Não dá, gente. Desculpe, não dá. Por isso que é fundamental o maca, ok? Lógico que às vezes você está tratando um parente, uma pessoa amiga, né? Você vai numa cama, tudo bem, a pessoa está no leito, né? Está deitada, está doente mesmo, né? Está prostrada ali, a gente aproveita. Mas a maca é muito legal para a gente poder, tanto para o magnetizador, que é confortável para o magnetizador, como para o magnetizado também, né? Já que ele entra nesses estados, olha, fecha os olhos, às vezes, entre aspas, adormece. Se ela estiver numa cadeira, ela pode cair. Então, a gente saber desses detalhes assim, importantes para poder operar, deixar de forma operacional o processo. Continuando, o desalojamento do mal é sempre uma prova da eficácia do magnetismo. Porém, esse desalojamento produz, às vezes, dores bastante intensas. Em vez de se inquietar por isso, é preciso magnetizar nos dias seguintes até que se haja dissipado completamente. Olha aí, Aqui pessoal. ele marca um Viu, rodapé também. Irani? Aqui ele reforça a continuidade do tratamento. O Gilberto, eu acho que ele falou sobre isso. Olha, se tu não vai continuar o tratamento, não mexa não, né? Então você tem que estar ciente de que você vai começar e você vai continuar, ok? Você não vai mexer na ferida e deixar ela, entre aspas, tá? Aqui de uma forma figurada, né? Vai deixar a ferida aberta. Não, você vai tratar essa ferida, né? Que é do sentido figurado, tá, pessoal? Estou falando que o tratamento. Daí você tem uma pessoa que tem um problema crônico, você não passa e não vai resolver, gente. Isso não faz milagre, não. Não existe. Milagre não existe. Desculpe, não existe. Tá? A não ser que são casos especiais, né? O médico curador. A gente não é médico curador, a gente é magnetizador. E mesmo o médico curador não cura todo mundo. Então, o magnetismo precisa de continuidade, regularidade, né? Então, o processo aqui, ele ressalta isso, tá? Da gente manter esse processo e, como o Gilberto também falou em outro momento, que às vezes a pessoa não sente o efeito na hora, mas sente no outro dia. Geralmente, assim, eu tenho observado, não sei se vocês observaram no caso de vocês, o efeito mesmo do magnetismo, a pessoa só vai sentir no outro dia, depois que ela acordar. O efeito total, o efeito pleno, tá? E é necessário que a gente continue. Outro ponto que eu queria falar e acabei esquecendo é a importância da água magnetizada.
porque, infelizmente, às vezes a gente não consegue magnetizar todos os dias, seja por limite físico mesmo, porque a gente se desgasta muito, né? E não tem o cuidado de repor essas energias, então você vai cair numa fadiga fluídica se você não tiver cuidado, porque até para a gente fazer caridade tem que saber, porque se faltar para a gente, isso não é caridade, isso é doença, né? A gente está se auto-adoecendo. Então tem que estar bem, tem que ficar bem, mas para ficar bem eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso ter cuidado com a reposição dessas energias, como o Gilberto falou. E a água magnetizada é interessante para o magnetizado, porque mesmo que passe uma semana, mas a água magnetizada vai, de certa forma, mantendo ao longo do tempo o tratamento. Agora, é lógico que isso tem um limite, mas é melhor do que nada. Tá? Então, é fundamental, volto a dizer, fundamental a gente fazer com que o nosso assistido lembre de trazer a água. Se por acaso for um ambiente que a pessoa, eu esqueci, então compre ali, né? Faz a mesma essa questão da magnetização da água. Principalmente a gente tem visto isso também, lógico em todos os tratamentos, mas principalmente nos tratamentos de depressão. Ok? Pode continuar. Né? Tem uma colocação embaixo, né? Tem uma notinha aqui sobre a continuidade, né? Conheço uma senhora que tinha um catarro com uma tosse muito forte. Desde a primeira sessão de magnetismo, desapareceu o catarro. Porém, lhe sobrevieram às pernas violentas dores que duraram 3 dias, devido a que não recorreu novamente ao magnetismo. Olha aí os efeitos colaterais, né? Caramba, tem efeito colateral? Sim, claro, gente. Você está trabalhando com um sistema energético. Está tudo interligado. Ok? E as pernas, pessoal, as pernas elas costumam congestionar muito fácil. Né? Então é por isso que é tão importante a gente fazer longitudinais nas pernas, fazer bastante dispersivos nas pernas, tá? Principalmente pessoas idosas, né? Pessoas que têm diabetes, então tem que caprichar nas pernas, mas no geral também, né? Para todo mundo, não é só para diabetes. Enfim. A ação do magnetismo está, às vezes, acompanhada de movimentos nervosos e, com muita frequência, de bocejos. Outras, o magnetizado sente dores de estômago, vontade de vomitar, muitas vezes seguidas de vômitos. Algumas vezes experimentam cólicas ou uma necessidade de urinar que produz evacuações. Essas são crises que não devem preocupar o magnetizador. Se não saber acalmar as que são nervosas e secundar nas demais a tendência da natureza. Então pode acontecer isso, tá, pessoal? E tá tudo certo, tá tudo normal. É um processo do próprio organismo, ok? Dele estar se restaurando. E já aconteceu comigo de eu estar magnetizando, e principalmente nos tratamentos que a gente fez, alguns tratamentos estava fazendo os testes com relação a diabetes. E a pessoa, depois que acabava, ela corria para o banheiro, né? Para urinar. Então, isso acontece, ok? E a gente não tem que ter medo, não. Se acontecer alguma ocorrência dessa, a gente continuar magnetizando e ficar tranquilo, porque isso faz parte do processo, tá? Tão logo o magnetizado deseje que a sessão se prolongue ou seja suspensa, porque experimenta uma espécie de irritação, é preciso ajustar-se ao que aquele deseja tanto quanto seja possível. Repito aqui que os efeitos que acabo de descrever se apresentam isoladamente em diversas circunstâncias, em distintos indivíduos, em diferentes épocas e que é raro que venham reunidos. Ok, são os efeitos aqui, entre aspas, né, que eu chamei de efeitos colaterais, que pode acontecer. Por isso que ele avisa aqui para que a gente não fique perturbado, né? Ah, será que eu fiz alguma coisa errada, né? Ah, será que o meu magnetismo não é legal? Será que aquela pessoa é carregada ou estava muito carregada? Não, pessoal, nada disso. São os efeitos do magnetismo e isso acontece. Tá? É claro que eu queria só reforçar a importância dos dispersivos. Né? Hoje é mais raro acontecer esses fatos aqui, porque hoje, graças a Jacomelo, a gente tem um alerta
né, que se deve magnetizar e que se deve dispersar bastante longitudinais rápidos, né, bastante dispersivos transversais, né, transversal já é um dispersivo mesmo, e esses processos perpendiculares no final, esses processos dispersivos tendem a evitar essas questões, esses efeitos colaterais, digamos assim, que o magnetismo pode provocar. Vejamos agora quais são as modificações que a observação desses diversos efeitos requer nos procedimentos. Se o enfermo só sente que se escapa de vossos dedos certo calor ou frescura, contentai-vos com magnetizar grandes correntes. Se a ação do magnetismo excita uma dor em tal ou qual órgão, concentreis a ação sobre esse órgão para fazê-la baixar em seguida. Manifesta-se calor ou moléstia na cabeça, exerçais a ação sobre os joelhos. Então é interessante porque ele fala do processo de magnetização, né, das grandes correntes, mas se sentir numa área, a gente deve arrastar dessa área que está dolorosa. Vamos supor que, por exemplo, no caso da minha tia, eu estava fazendo um dispersivo, né, longitudinal. Ela estava na cama, estava acamada, né? Eu pedi para fazer o tratamento da pressão nela, porque estava fazendo TDM. E eu notei que ela fez assim um sinal de dor na altura dos olhos, e eu perguntei o que foi, tia. Ela disse, não, engraçado, ficou doendo aqui na minha sinusite, ela tem sinusite, né? E aí eu fui e arrastei, né, a questão da sinusite dela, a dor da sinusite dela, arrastei pelos braços e aliviou. Então, ele fala aqui, ó, com relação a gente se concentrar nessa área, nesse órgão específico e arrastar, né, ao longo. E aqui ele toca nos joelhos também, né, seria o caso, mas na verdade a gente não faz isso, né, de pegar nos joelhos. Por quê? Porque pode fazer com que essa desarmonia desça para o joelho. Então, na verdade, a gente faz o longitudinal passando dos pés, ok? Que são os arrastamentos. Depois dispersa bastante uma área dolorosa. Isso tende a aliviar até passar a dor. Bom? Se o magnetismo produz sufocação ou irritação no peito, façais os passos começando por debaixo do peito e continuando até os joelhos. Mais uma vez, pessoal, a gente pode fazer isso, tá? Mas não parar nos joelhos. A recomendação aqui é passar dos pés, ok? Para que essa desarmonia não fique no joelho. Porque as articulações tendem a dificultar de arrastar depois. Se o magnetizado sente cólicas e indicando que a circulação está muito acelerada, com frequência isso sucede nas mulheres. Evitais ter que parar as mãos sobre o peito e ainda sobre o estômago. Dirigais a ação, você dirigais, não é? A ação sobre as costas e por debaixo passes ao longo das coxas e fixais por algum tempo as mãos sobre os joelhos. Mais uma vez, tá, pessoal? O negócio dele é o joelho, né? Porque provavelmente aqui, aí eu tô vendo aqui ele trabalhando mentalmente aqui, ele está se referindo ao joelho, provavelmente porque ele está descrevendo uma ação que a pessoa está sentada. Ela não está numa maca, ok? Ela não está numa cama, ela está retinha, não. Então a recomendação, mais uma vez aqui, pessoal, é passar dos joelhos, tá? Passando dos pés, na verdade, ok? Mais uma vez aqui, de ter esse cuidado para não parar as mãos no joelho, tá bom? Se o enfermo tem dores nas costas, passais passos ao longo da coluna vertebral. Isso Se observar... eu sempre fiz, sabe, Irani? Eu sempre fiz isso aqui, trabalhar, por quê? Porque há muitos nervos passando ali, né, na coluna, né? Então, sei lá, por algum motivo eu sempre tive essa vontade, quando estou nas costas, porque hoje a gente trabalha o dorsal, né, que chama de refluxo, né? Inclusive, hoje a gente começa trabalhando pelas costas, porque trabalhando pelas costas vai acelerar o tratamento, vai ser melhor.
trabalhando o que a gente chama de refluxo. E a coluna a gente deve dar uma atenção especial para ele, tá? Por diversos motivos, né? Tanto por questões do próprio sistema nervoso mesmo, né? Como também a própria coluna, que por muitas vezes a gente sente dores, né? E a gente aproveita para harmonizar. A musculatura das costas, que também nos faz, né? Às vezes gera muitas dores também devido à musculatura. Também faz, a gente pode fazer isso, né? Os longitudinais e trabalhar bastante os longitudinais nessa área para também relaxar esses músculos, tá? Não é tudo de bom. Sem falar que os rins também estão ali, né? Você acaba trabalhando também os rins de tabela, tá? Para que o nosso sistema renal possa trabalhar de forma mais harmonizada. As suprarrenais também estão lá. Enfim, é todo um processo que ajuda bastante em qualquer pessoa. Se observardes alguns movimentos nervosos, acalmai-os por vossa vontade, segurando primeiro os dedos polegares ou os pulsos, fazendo depois vários passos à distância de algumas polegadas ou também de alguns pés com a mão aberta. Então, aqui está se referindo a algumas crises, que pode ser, né, a ação do magnetismo ali, com uma pessoa numa espécie de transe, ok? Quando você toca nos polegares, essa ação de tocar nos polegares, toque nos polegares ou no pulso, faz com que você tenha um contato maior com o seu magnetizado, influenciando ele de forma mais rápida, né, agindo mais rápido, magneticamente falando, e fazendo os longitudinais, que vai acalmar entre aspas, essa crise, né, que eles chamam de crise, aí, tá? Ou movimentos nervosos, né? Se o magnetismo parece agir com demasiada força, moderais a ação e acalmais, fazendo vossos passos de longe. Então, aí, a saída da região ativante, que é mais próxima, menor do que 25 centímetros de distância, e passando para uma distância mais, né, uma distância maior, que seriam os calmantes. A gente vê isso também nas pessoas com fibromialgia, tá? Que se torna mais confortável trabalhar com elas nessa distância, muitas vezes. Não quer dizer que não possa se trabalhar na região ativante, tá? Que é mais próximo. Pode sim, mas às vezes é mais confortável trabalhar na região calma. Se o enfermo dorme, deixai-o dormir tranquilamente, sem cessar de magnetizar. Quando quiserdes descansar, segureis os dedos polegares do enfermo e coloqueis vossas mãos sobre os joelhos. Ok? Segurar nos polegares, segurar nos joelhos, é uma técnica de você também atuar magneticamente, né? Nesse contato com o seu assistido. O objetivo aí, provavelmente, para tanto aumentar a influência, né? Porque você está tocando, o toque ele tem um efeito muito intenso, tanto para facilitar a relação magnética, como alguns procedimentos de poder atuar melhor no seu magnetizado ou agir de forma que seu magnetizado possa sair desse transe mais fácil. Okay? Depois a gente vai ver outras formas também que ele vai ensinar. Se a sessão se prolonga demasiado e tiverdes que desenvolvê-la, despertareis com cuidado o enfermo, dizendo-lhe que desperte e façais alguns passos horizontais sobre seus olhos. Então, ele está se referindo a tirar a pessoa do transe. Mais uma vez, aquela questão de segurar nos polegares, segurar no joelho, é o primeiro contato. Depois a pessoa ainda não conseguiu sair do transe, né? Não conseguiu se levantar, não conseguiu acordar, despertar. E aí você vai lá para a altura da testa, né, no frontal, e faz os transversais cruzados nessa altura, com essa intenção de despertar, para a pessoa poder, entre aspas, acordar. Né? Eu digo entre aspas porque geralmente ela não está dormindo, ela está no transe. Se os olhos estão pregados, sem que haja tido sono, ou bem depois do sono, os abrireis com alguns passos transversais, porém unicamente ao terminar a sessão.
Somente quando você for terminar a sessão. Porque enquanto estiver rolando a sessão, deixa ele com os olhos fechados, sem problema. Se depois de haver despertado o enfermo sente de novo vontade de dormir, deixareis que eu o faça, porém, só tomando precauções para que não lhe molestem. Mais uma vez, a necessidade do organismo da pessoa. Ela acorda e às vezes ela fica cambaleando. Você nota ali, pessoal, ela ainda está em transe. Não deixa ela ir embora, não. Pegar o carro, não. Perigo. Ok? Então deixa ela lá, volta ela para a maca, dá mais dispersivos, tá? Então, ainda ela quer passar mais um tempo, então deixa mais, deixa uns 5, 10 minutos, qual é o problema? Tá? Por isso que a gente diz, né? No magnetismo a gente não tem pressa, tá? Não tem pressa, porque o organismo da pessoa está pedindo isso. Devo advertir aqui que o sono magnético é de per si essencialmente reparador. É assim que lê isso aqui, per si. Durante esse sono, a mesma natureza trabalha na cura e basta isso muitas vezes para restabelecer o equilíbrio e curar enfermidades nervosas. Mais uma vez, aqui, ele se referiu ao que a gente estava falando aqui, o sono magnético. Tá? Isso aqui é o sono magnético, é o transe, né? Provocado pelo magnetismo. Nós, magnetizadores, provocamos isso nas pessoas. Ah, mas eu nunca vi. Não viu? Porque você não prestou atenção. Já aconteceu várias vezes, se você realmente magnetizou. Né? Não estou falando aquele passo de um minuto, não. Aquilo não é magnetização, não. Se você magnetizou a pessoa, então você vai ver esses efeitos, pessoal. Preste atenção. Vai acontecer. Esse é o sono magnético. Aqui é uma afirmação de Deleuze, ok? Durante esse sono, que é o sono magnético, sono provocado pelo magnetizador, a mesma natureza trabalha na cura. E basta isso muitas vezes para restabelecer o equilíbrio e a cura e curar enfermidades nervosas. Pessoal, isso é muito, muito importante. Isso aqui é tão importante que está também no livro de Charles Lafontaine, A Arte de Magnetizar o Magnetismo Animal, onde ele relata que muitas vezes usava só o sono magnético. Para a gente que muitas vezes não estudou os clássicos, acha que, poxa, como é que pode? O sono magnético é isso mesmo? Faz isso sem milagre? Sim, claro. A pessoa está com o sistema nervoso abalado ali, não consegue dormir. Você coloca ela nesse estado, meu Deus, isso já é um grande alívio. Agora imagine isso, uma pessoa que passa sei lá quantos anos que não dorme direito, sei lá quantos meses que vive nesse tormento, né, de ordem nervosa, e um magnetizador começa a equilibrar ela somente com sono magnético, não precisa de mais coisa não. Tá, pessoal? Então preste atenção nesses detalhes, porque o magnetismo ele é tão extraordinário e ao mesmo tempo tão simples que a gente fica assustado, não é? Como pode um sono magnético fazer tudo isso? Sim, faz, sim, claro. E não sou eu que estou dizendo. Deleuze, Charles Lafontaine, Hector Durville, todos esses grandes magnetizadores falavam sobre isso. Tá? Quando houver terminado a sessão, fixareis com o enfermo a hora em que devem ter lugar as seguintes e tratareis de ser exato. É vantajoso magnetizar todos os dias à mesma hora e, sobretudo, não mudar o estabelecido durante vários dias seguidos. Então, mais uma vez aqui, a regularidade do tratamento. Não sei se todo mundo pode fazer isso, né? Eu já fiz isso com pessoas que tinham a necessidade, né? E eu também pude, né? Unir o útil ao agradável. Eu estava em Belém do Pará, uma senhora estava com depressão séria e ela disse, Wagner, eu queria, né? Ela fez um seminário comigo e disse assim, Wagner,
Na verdade, eu não queria fazer o seminário, não. Na verdade, eu estou com uma depressão aqui, estou sob medicação, e eu quero que você me ajude com magnetismo. E assim, a gente fez todos os dias, no horário X, né, na próximo do meio-dia, 11h30, por aí, e a gente fez o tratamento dela durante 15 dias, sem parar. E o efeito foi extraordinário. O TDM, né, tratamento da depressão pelo magnetismo. O efeito foi incrível. Por quê? Porque foram todos os dias. Mas vai, na casa espírita eu só posso uma vez por semana, não tem problema, vai demorar mais um pouquinho, vai ocorrer o processo, tá? Vai melhorar também, a pessoa vai ficar boa também, né, com o processo, ok? Mas observar, né, e alertar a pessoa, olha, você não pode faltar, não esqueça da sua água, imagina que estava água, enfim. Inclusive, Wagner, a Ariadna fez o tratamento em mim, nessa causa aí também. Sim, Depressão, crise de pânico, ansiedade, tudo junto e misturado, né? E fadiga fluídica, e principalmente. fadiga, e fadiga, né? E ela veio me dar alta semana passada. Olha o tempo que faz. A gente, quando voltou de Currais Novos, né? Realmente foi uma coisa bem detalhada, assim. Foi 3 vezes por semana que a gente começou e finalizou agora com 2 dias na semana. Tá E desmamando, né? isso, exatamente. Né? E você vê que durou esse tempo todo, imagina uma vez por semana só, né? Como pode demorar. Ainda mais os efeitos que pode até causar um certo desânimo, né, na pessoa, por não ter ali um auxílio tão assíduo mesmo, né? Tão constante. Nara, você queria compartilhar com a gente o motivo da sua fadiga fluídica? Posso compartilhar sim. Foi mais especificamente excesso de trabalho mediúnico, né? Eu trabalhava em 2 lugares ao mesmo tempo, mas um deles eu trabalhava muito, mas eu não me dava conta. Sabe quando você começa e vê aquela coisa toda assim, nossa, que legal, eu estou vendo atividade, eu estou sendo útil, eu estou fazendo alguma coisa, Fazendo a caridade. fazendo a caridade, exatamente. O discurso é o mesmo, só que a gente só percebe quando se está literalmente afetado. Eu achava que era normal ficar me sentindo, às vezes, assim, tão esgotada. E eu não imaginava. Então, vou aos detalhes, né? Agora, o outro lugar que eu trabalhava uma vez por semana só numa casa de umbanda, né? E que já é um trabalho extremamente desgastante, porque ocorre ali mais ou menos em... Lógico que a gente não fica o tempo inteiro incorporado, né? Não é aquela coisa um pouco mais diferente, né? Do que a desobsessão presencial, que realmente é algo muito mais detalhado, é algo muito mais denso de se lidar, independente da mediunidade que se tenha, o desgaste é bem maior mesmo, né, na desobsessão assim, presencial de um centro espírita, especificamente falando do que eu trabalhava, que era pronto-socorro, né? E lá eu trabalhava com a mediunidade em si 3 vezes por semana. 4 com mais um dia na Umbanda. E fora isso, tinha que ir mais um dia para o estudo, que era obrigatório, né? Na casa você tinha a obrigação de trabalhar 3 vezes por semana, que fosse no horário que fosse, porque lá é pronto-socorro e abre todo dia, né? Todo dia do ano, não tem feriado, não tem dia, não tem nada. É todos os dias, segunda, sexta, manhã, tarde e noite, abre. E sábado e domingo, tarde e noite. Né? Então, eu praticamente passava a semana toda na mediúnica. E foi sugando, e eu tinha pouco conhecimento também, então eu me via muitas vezes fazendo muito favor. Vamos ali na minha casa. Gente, isso é muito comum. Alguém pegar na sua mão e dizer assim, vamos ali na minha casa dar uma olhada se está tudo bem. Você não sabe o que a pessoa está pensando. Você se envolve no pensamento da pessoa e você vai. E agora eu entendo por que eu ia. Agora eu entendo por que eu ia. Porque ocorria ali uma ação magnética, acredito que muito forte, sem eu nem saber.
há uma grande possibilidade também aí do sonambulismo, que eu sempre falei desde criança. Eu sempre acordei, abri o olho durante a madrugada, e eu falo, né, a sonambulia, que é o ato de falar enquanto está dormindo. E a pessoa, provavelmente, dependendo da energia entre mim e a pessoa, acabava me envolvendo ao ponto de ai, deu um passo aqui em mim, sendo que a pessoa tinha acabado de terminar o trabalho mediúnico ali, praticamente. Né? E acabava que eu fazia tudo que me pediam, acabava que eu fazia até mais do que eu achava que podia fazer. Né? Eu passava o dia inteiro, às vezes, lá. E foi absorvendo, né? E tudo isso foram mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio nessa constância, e eu percebi que o ciclo encerrou. Que no momento que eu realmente fui pedir ajuda, porque eu já estava, né, tinha doado tudo que eu tinha praticamente, fui em busca de ajuda e a ajuda não me encontrou. Eu não encontrei a ajuda, na verdade, né? Fui em busca da ajuda e eu pensei assim, poxa, eu ajudei o tanto que eu pude, e no momento que eu precisei, que eu baixei a crista, baixei a guarda e consegui pedir ajuda, infelizmente ninguém me ajudou. Então, a única vez que eu realmente pedi ajuda, faltou. E daí eu corri para a mãe de santo do lugar que eu também trabalhava. Eu falei, ó, tô passando isso, isso, isso e isso. E a primeira coisa que ela falou foi excesso de trabalho mediúnico. Ou um campo ou outro. Você não precisa escolher. Veja o que mais encaixa para você, o que faz mais sentido. Veja o que realmente você precisa, o que realmente você quer. A sua ajuda e o auxílio que você precisa, você vai ter aqui, mas se você estiver lá também, vá. E no momento certo que você se encontrar, você toma a sua própria passada, né? E o que está acontecendo não é algo físico. Você já está em tratamento psicológico, você já está em acompanhamento terapêutico, você já está em tratamento de remédio psiquiátrico, já está tendo um acompanhamento a partir de agora aqui também. Então, comece a observar. E foi aí quando eu também pedi ajuda ao Wagner, coincidiu na época que ele veio para Currais Novos, né? E eu conheci a Ariadna também, e daí eu juntei todas as terapias possíveis, né? A terapia, que realmente a conversa, né? Com psicóloga, que eu já faço há mais de 3 anos, eu continuo fazendo desde então. Tratamento espiritual, que foi já os últimos instantes. O psiquiátrico, né? Foi medicação. Comecei com uma medicação muito forte, que eu nunca tomei antes. E depois o magnético, né? E foi quando os olhos começaram a desvendar, assim, e eu vi que eu estava fazendo mais do que o que eu podia doar. É igual uma conta bancária, né? Se a gente só tira da conta bancária e não repõe, ela só acaba. Só acaba. E daí foi basicamente isso, excesso de energia doada. Dei tanto que faltou. E foi isso, agora estou me sentindo bem melhor, já estou bem equilibrada, de verdade. Eu consigo mesmo enxergar a parte psicológica também. As medicações já foram diminuídas pela metade, né, da gramagem, e eu não consigo observar efeitos colaterais pela diminuição assim pela metade, justamente porque eu vejo eu sinto assim na pele, literalmente, a questão da água fluidificada. Eu acho que o fato de, desde o início que eu comecei a tomar a medicação, né, quando eu comecei com a Ariadna, o tratamento magnético, de lá para cá, até agora, eu ainda tomo a medicação psiquiátrica com água fluidificada que ela faz para mim toda semana. Então, basicamente, eu acho que o meu corpo não sente tanto efeito pela mudança da gramagem por causa disso, por causa da água. E o equilíbrio, né? Tanto do energético, né? Pelo tratamento magnético, quanto pelo equilíbrio mediúnico, que agora literalmente está algo harmonioso, né? Uma vez por semana ali, que dura em média de 3 a 4 horas de trabalho,
no qual ali, entre essas 4 horas de trabalho, no máximo, ocorre ali uma meia hora, 40 minutos de incorporação no máximo. O resto é cântico, é palma, né? É lavar prato, é varrer chão e tudo mais, né? Tudo, querendo ou não, tudo é atividade mediúnica no fundo do fundo, né? E é isso. Obrigado, Nara, Eu que por agradeço. expor a sua experiência e também alertar, né, a todos, tanto a fadiga pode acontecer pelo magnetizador, como essa fadiga pode acontecer no médium, ou também no sensitivo, um sonâmbulo. A gente vai ver isso nesse livro aqui. Deus vai falar quantas sessões o sonâmbulo pode fazer por dia, porque caso ele não tenha cuidado, ele inclusive pode morrer, como aconteceu com o sonâmbulo mais famoso do século XX, Edgar Cayce. Ele estava fazendo 8 sessões de sonambulismo por dia, e ele já era um senhor, né, de uma idade avançada, quando na verdade, com o Deleuze aqui, ó, na segurança de Deleuze aqui, né, ele recomenda no máximo 2 sessões por dia. Ele estava fazendo 8. Isso custou a vida dele. Ele em transe tinha dito isso, para imediatamente, mas foi tarde demais. Pois é, minha gente, muito obrigado, né, por esse depoimento, Nara, mais uma vez, porque eu quis compartilhar para que as pessoas que estão nos escutando aqui, sejam as 14 pessoas que estão aqui, e sejam as pessoas que vão ver a gravação, levem a sério a questão mediúnica, levem a sério o magnetismo, levem a sério o sonambulismo. Tudo isso pode gerar fadiga, e a impressão é que a pessoa está com depressão, quando na verdade é um desgaste energético absurdo, né, muito grande. E é como você falou, né? Às vezes o médico vai ver e tal, não encontra nada, né? Porque na verdade é uma energia absurda que a gente está perdendo. E inclusive o próprio Kardec já tinha alertado isso no livro dos médios também. A gente está fazendo o estudo no livro dos médios toda terça-feira. Quem estiver nos escutando aqui e quiser participar, toda terça às 19h30, no mesmo horário daqui de Deus, tá bom? Muito obrigado, Mara, mais uma vez. Vamos continuar para a gente concluir? Vamos. Se creais que o enfermo, cujo tratamento houver empreendido, padece de algum mal que possa oferecer contágio, tereis cuidado de ser sempre ativo acerca dele e de dar sempre para não receber. Quer dizer, de manter vossa atenção e empregar vossa vontade para emitir continuadamente o fluido para fora de vós, e evitareis, quando possível, o contato imediato. Preste atenção nisso, tá, pessoal? Tanto o contato físico, como também a questão fluídica, tá? Ter bastante cuidado. Então, por isso que o magnetizador, mais do que nunca, tem que estar bem nesses casos, para não ser, digamos assim, entre aspas, né? Contaminado energeticamente. Que coisa, né? Como é que pode um negócio desse? Sim, olha, o Jacó, ele cita, por exemplo, se a gente fizer um concentrado muito grande numa área que tem câncer, a gente, se não tiver cuidado de fazer dispersão depois, a nossa mão pode ficar meio escura. Se a gente fizer sopro quente para matar aquele câncer, para fazer o que a gente chama de encapsulamento, está tudo no livro da Jacó, né, magnetismo humano, se a gente não tiver cuidado de fazer os dispersivos depois, a gente pode ficar com os lábios escuros. Então, minha gente, cuidado quando você for magnetizar. Saber como magnetizar nesses casos é fundamental, ok? Você sopra, fecha a boca antes do ar acabar e sai para poder respirar novamente. Se você for usar o sopro quente, no caso, ou o sopro frio, tem gente que usa, tem gente que não usa, eu gosto muito de usar. Enfim, todo magnetismo requer cuidado, requer atenção, requer realmente a gente saber o que está fazendo. Depois de cada sessão, se for possível, havereis de magnetizá-lo a grandes correntes durante alguns minutos, a fim de vos desembaraçar do mal fluido de que poderás estar impregnado. Se não for possível, vós mesmos passareis vossas mãos sobre vossos braços para extrair e sacudir o fluido. Se experimentar algum cansaço, o ar puro e, sobretudo, o sol repararão vossas forças em poucos momentos. Isso aqui é o autopasse, viu, pessoal? Havia relatos de sonâmbulos que pedia para o próprio magnetizador se auto
né? Magnetizar. Então, fazer os dispersivos ali, fazer o dispersivo nos braços, no corpo todo, tá? Contato com a natureza para repor essas energias, ok? E essa contaminação que ele falou aqui, ó, depois de cada sessão, se for possível, ao invés de magnetizar a grandes correntes, quer dizer, fazer os longitudinais, tá? Grandes correntes, né? Cabeça aos pés, né? Durante alguns minutos. Então, você vai fazer vários dispersivos ali, tá? A fim de desembaraçar do mal fluido que poderás estar impregnado. Então, bastante dispersivo, muito dispersivo, gente. Não esqueçam, não esqueçam. A gente tem o nosso lema, né, Gilberto? Gilberto vai falar agora, que é dispersivo nunca é demais, né? Em caso de dúvida, disperse. Quer dizer, terminar a sessão, faz bastante dispersivo, gente. É importante demais, porque tanto você se reequilibra, evita esses problemas que o Deleuze aqui muito bem nos alertou. Então, é muito legal a gente ouvir Deleuze, porque até esses detalhes ele fala. Gilberto? Você falou aí do sol, né? Foi falado aqui do sol. Lá no GEAP eu uso, quando eu estou magnetizando, dos intervalos eu vou para o sol. Eu trabalho durante o dia e aí eu vou para o sol. E também uso água magnetizada. Eu tomo aproximadamente 1 litro d'água quando eu estou magnetizando. E a respiração diafragmática, né, Gilberto? Aí a respiração eu já nem falo mais porque eu Mas fale, uso porque tem como muita gente prática. iniciante aqui, Gilberto. Não, eu não falo porque eu esqueço, porque eu já uso direto quase a minha respiração normal, de tanto eu fazer respiração diafragmática, entendeu? Perfeito, perfeito, Gilberto. Então eu lembrei a você. Tranquilo. Muito obrigado, pessoal. Acho que já está bom a gente concluir, né? A gente fica por aqui na página 48, tudo certo? Próxima semana, 49, né? Próxima semana é 49. E foi bom demais o estudo da gente, fluiu bastante. Eu acho que deu para a gente aprender muita coisa aqui. Aqueles que não conseguiram entraram depois, é só pegar na gravação, que eu já vou deixar aí. Eu não estou mais editando, porque se for editar vai demorar muito. Eu boto do jeito que a gente gravou aqui, eu acho que tá beleza. No futuro eu vou pegar esses vídeos, vou editar bastante. Mas quem quiser aí rever, ver alguns pontos, ou até colocar alguma dúvida, né? Pode ter dúvida também, fica à vontade. E até a nossa próxima quinta-feira, não esquecendo que amanhã, às 19h30, temos com Inaese o livro dos Espíritos. Muito obrigado a vocês pela presença. Obrigado a Deleuze, a Jesus, a Kardec, né, a Mesmer, como diz aqui no popular, né, a reca toda de irmãos que nos ajuda todos os dias. Obrigado pela compreensão, pelo depoimento de Nara, pertinente demais, né, Nara? Depois a gente vai contar também aquela questão do sono magnético, né, Nara? Uma maravilha. Lá na frente, o Deleuze vai falar sobre o sono magnético, aí a gente fala daquela tua experiência, da nossa, né? Da nossa experiência lá em Natal, beleza? Sim, sim. Vamos sim. Vou parar a gravação agora.